Como não cair em dívidas com esses 4 hábitos. Pedro é recepcionista e chegou ao trabalho muito preocupado. Mais uma vez, ele teria que pedir um adiantamento do salário porque o que ganhava não era suficiente para cobrir todos os seus gastos. Enquanto pensava em como falaria para o seu chefe, sua companheira de trabalho, Júlia, chegou. Ela dividia a recepção com ele e recebia o mesmo salário, mas Pedro nunca ouvira reclamar de falta de dinheiro. Naquele dia, Pedro tomou coragem e perguntou a Júlia como poderia viver sem dívidas e até conseguir tirar 2 semanas de férias todos os anos se ambos possuíam o mesmo salário baixo. Ela respondeu que todo mês, assim que recebia o pagamento, identificava suas despesas essenciais como aluguel, contas e alimentação, e as organizava dentro da regra 50-30-20. 50% de sua renda para despesas habituais e básicas, 30% para despesas pessoais e 20% para poupança. Pedro já ia abrir a boca para perguntar sobre aquele percentual de poupança, mas aí Júlia esclareceu que no início não foi fácil economizar 20% de sua renda. Ela começou com 5% e aos poucos, ajustando suas despesas não essenciais, foi aumentando seu percentual de poupança até atingir a meta de 20%. Dessa forma, Júlia conseguiu manter o equilíbrio entre gastar e poupar e nunca depender do cartão de crédito. Pedro achou muito interessante a ideia de não depender de ninguém para sobreviver. Por isso, no mês seguinte, tentou identificar os seus gastos para aplicar essa regra. Percebeu então que, diferentemente de Júlia, ele gasta mais da metade do salário com despesas pessoais. Por exemplo, ele trocou seu celular por um modelo mais novo 2 vezes no ano passado. Quando ele contou isso a Júlia, ela explicou que para evitar despesas incomuns, sempre usava a técnica das 3 perguntas. Preciso disso agora? Ficarei bem se não comprar? Terei dinheiro suficiente depois de comprar isso? Assim, Pedro caiu na realidade de que não precisava trocar de celular, que comprá-lo lhe causou mais problemas do que soluções, e sobretudo, depois não teve dinheiro que poderia ter poupado. Hábito número 1. Planeje seus gastos no início do mês e reduza ao máximo todos aqueles que não são essenciais. Cansado de fazer tantos cálculos, Pedro começou a ficar com fome e saiu para comprar comida para o almoço. O hotel onde ele trabalha fica numa área nobre, por isso as opções são sempre bastante caras. Só no almoço, ele gastou R$20 em um sanduíche e uma bebida. Ao chegar ao refeitório, viu que João, o encarregado da limpeza, comia numa vasilha. Tinha trago a comida de casa. Além de muito, parecia bastante saborosa. Pedro contou a João que gastou R$20 em um sanduíche nada apetitoso, comparado ao que viu no seu recipiente. E ele, surpreso, disse a Pedro que havia gastado apenas R$10 para preparar sua comida em casa. E não só isso, mas o recipiente onde transportava os alimentos era reutilizável, ajudando assim a cuidar do meio ambiente ao não ter que jogar fora recipientes descartáveis todos os dias. Dessa forma, João gastava R$10 a menos por dia em alimentação do que o seu parceiro e economizou ainda mais dinheiro ao utilizar recipiente reutilizável. Pedro, que havia aprendido muito com a conversa com a Júlia, agora ficou mais atento e percebeu como também poderia começar a economizar muito se começasse a implementar esses bons hábitos na sua rotina. Hábito número 2. Liste todas as despesas regulares e pense se você poderia reduzi-las de alguma forma. Pedro refletiu e percebeu que, embora aparentemente seu estilo de vida fosse melhor do que Júlia, que ganhava o mesmo que ele, no final acabava sofrendo porque o dinheiro nunca dava conta. Finalmente, ele entendeu que estava acostumado a um estilo de vida que custava mais do que ganhava. Embora tenha sido um desafio reduzir os seus desejos e viver dentro das suas possíveis realidades, era melhor do que se lascar com dívidas desnecessárias. Por isso, começou a buscar informações para organizar a sua renda. Ao voltar do trabalho, encontrou o canal Crescendo Capital, um canal sobre finanças, e ao assistir os vídeos começou a aplicar uma ótima recomendação, que foi: remova todas as opções de pagamento automático com cartão de crédito em sites onde você faz compra com frequência. Então, dessa forma, terá mais alguns minutos para pensar se vale mesmo a pena fazer aquela compra antes de clicar no botão final. Além disso, Pedro recebeu a indicação de um curso sobre investimentos para iniciantes que João e Júlia recomendaram. E você também pode fazer como eles e ter resultados através do esforço do seu trabalho mais os investimentos. Se você trabalha, mas não vê o dinheiro sobrar e quer que ele passe a sobrar e também aprender a administrar o seu dinheiro e investir para que não tenha problemas financeiros, esse curso é para ti. Se você quer construir uma reserva de emergência, quer viajar pelo menos uma vez por ano, mas possui pouco dinheiro, quer começar a investir, quer se aposentar daqui a alguns anos, enfim, faça como João, Júlia e agora Pedro e aprenda sobre renda fixa, renda variável, impostos e taxas e tudo aquilo que envolve o universo financeiro. Mas calma, não é um bicho
bicho de 7 cabeças. O segredo dos investimentos para iniciantes é para você totalmente iniciante que não sabe de nada ou pouca coisa sobre organização financeira e investimentos. Faça como os mais de 300 alunos e tenho certeza que você vai aprender muito e isso te levará a conquistar muitas coisas. O link estará aqui na descrição e nos comentários. Hábito número 3. Viva de acordo com suas possibilidades e não com seus desejos. Certa tarde, um cliente chegou à recepção do hotel. Quando Pedro recebeu e olhou o banco de dados, percebeu que havia chegado 2 dias antes do previsto. Ele perguntou ao cliente o que havia acontecido com ele e o cliente respondeu que teve de adiantar o voo devido a uma emergência, então pagaria 2 noites a mais. Pedro ficou surpreso quando o cliente lhe entregou o dinheiro em espécie e não em cartão de crédito para parcelar. Ele não entendia como ele poderia ter dinheiro suficiente para tal coisa, já que era uma despesa imprevista. O cliente então contou que quando ele era pequeno, sua família tinha uma vida muito difícil e muitas vezes o dinheiro não dava o suficiente. Sua mãe sempre guardava 2 pacotes extras de arroz dentro do armário. Então, se em algum mês a família não tivesse dinheiro suficiente, tinham pelo menos 2 pacotes de arroz para se alimentarem. O cliente aprendeu com essa experiência e por isso sempre tinha o que chamava de reserva de emergência. Então, sempre poderia superar uma crise temporária ou mesmo uma perda de emprego e manter as coisas por alguns meses até que a situação se estabelecesse sem endividar-se. Hábito número 4. Tenha sempre o fundo de emergência para despesas inesperadas. Pedro começou a colocar em prática tudo o que aprendeu. Deixou de comprar algumas coisas que gostava, mas que não precisava. Passou a preparar comida em casa e administrar o seu dinheiro para não gastar mais do que ganhava, o que lhe permitiu começar a fazer as primeiras economias com o propósito de criar o seu fundo de emergência. Agora, Pedro não precisa mais pedir adiantamentos ou pedir dinheiro emprestado, e também está organizando suas próximas férias, claro, sem gerar dívidas. Agora conte-nos se você incorpora algum desses hábitos para ter uma economia saudável. E se você tiver outros, compartilhe-os conosco. Aqui no card deixarei 2 recomendações de vídeos. O primeiro é justamente sobre reserva de emergência, como você pode fazer igual a Pedro e montar a sua. A outra recomendação é sobre como economizar dinheiro mesmo ganhando salário mínimo. Até a próxima e lembre-se que a vida não é um morango, mas às vezes precisa ser doce.